Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Hoje pela manhã teve o sorteio. Foram definidos os confrontos, tá, dessas oitavas de final e deu um confronto aí que a torcida do Remo, a torcida do Leão ficou felizona, né? Brilhou os olhos da torcida do Remo. E aí eu queria que o Arthurzinho desse a opinião dele aí, que Remo e Santos é o confronto. Vamos ter também Vasco da Gama e Fluminense, Internacional e Corinthians, Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo, Remo e Santos, Chapecoense e Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Arthur, ficou bom pro Leão esse confronto com o Santos aí? Cara, um dos adversários que eu tava analisando aí, que é um campeonato alcançável pro Remo, o Santos era um desses. Eu tava lá no Santos e Remo, fui lá ver que foi 2-0 pro Santos. E tá bom, né, Arthurzinho? Não, calma que eu vou falar, vou chegar. Se for 2-0 na ida, complica, né? Calma, vou chegar. O jogo foi decidido por um detalhe, né? 2 gols. 2 gols. Mas é porque é aquilo. O time do Santos não tem uma superioridade em comparação com o Remo, mas aí tem um homem, né? O menino, ele decidiu o jogo em 2 lances. Foram 2 desatenções. A primeira ele acha uma assistência. Tassiano. No Potassiano. A segunda ele inicia a jogada deixando... Eu não lembro quem foi que iniciou, que deu assistência para o segundo gol do Santos, mas é um adversário alcançável. Dá pra sonhar com a classificação aí. E aí, Felipe? Gostaste desse confronto aí? Gostei. Acessível pro Leão? Gostei do confronto. Ainda existe a especulação do Neymar provavelmente não retornar para o Santos, né? Após Copa, a gente não pode esquecer isso, né? Verdade. Vai abrir a janela. Se ele retornar com o título, beleza. Vai abrir a janela de transferência também. Tem que ver como é que vai estar as equipes após as contratações. Então, acho que são uma série de fatores. Mas eu gostei, no geral gostei. Eu acho que o Remo tem time competitivo aí para passar de fase pelo Santos. Acredito que o Leão vai desenrolar a Ele missão. tá rindo, Vitor. Por que ele tá rindo, Vitor? Eu fico lembrando do Valmirac que eu mandei de cabelo de pau. Lembrando que o confronto é só depois da Copa do Mundo. Isso, Então vai ter aí, como o Felipe falou, vai ter a janela, muita gente... As datas sugeridas são 2 e 5 de 2 e agosto, 5. né? Tem um confronto muito 2-6. importante aí também, né? Hein? Tem um confronto muito importante aí que eu acho que foi algum defeito aí da arte que Qual não é? tá. Controle remoto e Paysandu. Vai ter. O jogo de ida é lá na Vila Belmiro. Tem Flamengo e controle remoto também. Flamengo e Sofá e... Flamengo e São Paulo. Flamengo e Sofá e Paysandu em controle remoto. E aí, Valmir? Olha, a gente precisa saber o seguinte: quem ficou mais satisfeito? Foi o Remo de pegar o Santos ou o Santos de pegar o Remo? Lá em Santos o pessoal deve estar vibrando do mesmo jeito, porque diz, esse Remo aí, lá no fim da tabela, não sei o que, já metemos 2 aqui. E o pessoal do Remo adorou o Santos. Não sei, olha, tirando o Vasco, Fluminense, Internacional e Corinthians, tá cheio de confronto estranho aí, né? Você vai pegar e os confrontos são meio assim, a gente olha, não dá nem para fazer tanta projeção, mas eu concordo com o Felipe, eu acho que o pós-Copa, ele vai ser outro ânimo, porque as equipes vão estar modificadas, porque o Remo está atrás de uma janela, o Santos a mesma coisa, outras equipes também estão procurando janelas para se qualificarem para reta final do primeiro turno e o segundo turno pela frente. Então, incógnita total. Essas oitavas de final que marcam uma marca registrada da Copa do Brasil, que é algumas zebras. Sempre tinha, teve um tempo que parou de acontecer. Por isso que eles mexeram no regulamento. E aí mexeram e voltou agora, né, Vitinho? Cara, a Copa do Brasil é o campeonato mais charmoso do Brasil, né? Sabe quanto é para que vai para essa fase aí, quem passar? Não sei. 78 milhões. Valmirac, que eu tô tentando juntar R$5 pra pegar um ônibus e ir embora aqui, ainda não consegui. 4,40 parece que é a passagem. 4,60. 4,60. Não pega ônibus Não também. pega Mas eu sei. Mas tá Parece vivendo. aquela candidata que não sabia a passagem do ano. Tudo bem. Cara, eu acho a Copa do Brasil o campeonato mais charmoso de todos, assim, é o campeonato mais justo também. Claro que com o passar do tempo o futebol está ficando cada vez mais desnivelado financeiramente, né? Isso é uma pauta grande e eu acho que reflete nisso aí que tu falou, Edu. A chance de ter uma zebra é cada vez menor, né? O futebol ele tá muito desnivelado campeão, financeiramente. Como campeão é quase impossível. Você sabe que o Santo André já foi campeão, né? O do Maracanã. Paulista já foi campeão né? também, né? Criciúma, Mas não. isso faz mais de 20 anos. No ano que o Remo perdeu no final.
Isso faz mais de 20 anos, né? Fazem mais de 20 anos. Faz tempo que a gente não vê assim, uma zebra impactante na Copa do Brasil. Até no Campeonato Brasileiro mesmo, a gente praticamente já sabe ali os 4, né, primeiros. É o que eu tô falando, né? Do desnível financeiro. Com a bala, né? Ele é muito grande. Por exemplo, fazer o que o Mirassol fez ano passado... Que o Fortaleza já fez também, verdade. É chocar o Brasil, né? É chocar o Brasil. Antigamente era mais comum, hoje em dia já fica... a gente recebeu o Maia aqui, o Roberto Maia, no podcast do Zoeiro, que tá aí no Varanda também, vocês podem ver. E ele falou uma coisa muito importante, uma coisa que me marcou. Ele falou assim, a gente não vai conseguir se equiparar ao Sul e Sudeste na questão financeira. Não. É impossível. Então, assim, isso reflete nesses confrontos. A gente não tá vendo nenhum time de Série C aí. Uma questão estrutural geográfica. E da Série B, a gente tem quem da Série B aí? Vamos lá? Fortaleza, Juventude. E só, pô. Então, assim, é um campeonato que eu acho que com o passar dos anos, e agora está se solidificando isso, o investimento financeiro está fazendo também uma grande diferença na Copa do Brasil, que não fazia anos atrás, mas agora existe um abismo muito grande financeiro. Agora só dizendo que jogar a primeira em Santos, eu acho que foi legal pro Real. Quer dizer, se ele voltar vivo de lá, o que é voltar vivo lá? Um empatezinho, pode até perder com um gol, e traz para cá ir para cima, porque a responsabilidade é diferente, né? Não é pontos corridos. É uma competição que a responsabilidade na costa ela é menor. É uma competição mesmo. Que tu joga mais livre, é uma competição que tu tá perdendo de 1-0 em casa e o empate te classifica, a tua força de empatar é muito maior, pô. A Copa do Brasil ela permite, eu acho que cenários que um campeonato, por exemplo, vamos lá, Remo e Atlético Paranaense, que a gente vai bater papo depois, que o Remo perdeu. 2-2 pro Remo tava bom. 2-2 pro Remo tava bom. Mas numa Copa do Brasil não tá bom 2-2 em casa. Depende da circunstância, né? Geralmente não tá bom o 2-2. Então ela te fomenta a fazer mais, né? É uma competição que tem mais meandros do que uma competição de pontos corridos. Assim, o Valmir falou, eu gosto mais da situação de começar decidindo em casa. Lógico que isso é de cada pessoa. Tu prefere o primeiro jogo em casa? Eu prefiro o primeiro jogo em casa e aí fazer o que for para fazer e depois jogar fora. Não sei se o teu adversário for inferior tecnicamente, acho que sim. Aí você em casa tem condição de fazer um resultado para sair e garantir uma classificação lá fora. Agora, tecnicamente, você vai ver que Remo e Santos podem até se equiparar. Mas o investimento do Santos ele é brutal, perto, embora que já não seja dos maiores, né? Mas em relação. Aliás, a dívida do Santos é muito grande, o investimento também é grande. Agora, fazer o primeiro lá, é aí que eu digo, sai vivo de lá e traz a confusão toda aqui pro Pará. Eu tô vendo a Maia aqui, ela tá com uma boa paraense, ela também achou uma boa ideia se o Remo jogar o primeiro jogo lá, né, mãe? Não, é o Pará na Copa do Brasil. Não, acho que também ele tem que vir apanhar aqui. Apanha lá e apanha aqui? Apanha lá e apanha aqui. Apanha lá, apanha aqui. Tu gosta mais de decidir em casa ou decidir fora? Cuidado com a tua. Tu já teve problema esse ano com isso. Não esquece. Cara, eu acho que decidir em casa. Decidir em casa. O Remo vai fazer um jogo até 1-0, sei lá, ou algum resultado de empate, seria interessante. E um resultado desse eu tenho certeza que a torcida do Remo vai invadir esse mangueirão aí, meu irmão. E aí, com a força da torcida, o Remo ele tem apresentado bons jogos, tem sido bem competitivo. Aqui no Mangueirão ele demonstrou isso diante do Palmeiras, porque tinha um investimento bilionário, então não custa nada, né, pro torcedor do clube do Remo sonhar com um empatezinho lá e fazer a resenha aqui. Eu não queria te desmentir, mas o Remo não tem ido bem em Belém, não. Não, vamos lá. Desde o ano passado, uma vitória, né? não. Desde o ano passado. Uma vitória. Eu sei que no Campeonato Brasileiro o Remo só tem uma vitória aqui em Belém, né, que é diante do Bahia. Mas ele não tem feito jogos ruins, é isso que eu tô querendo te dizer, né? E na Copa do Brasil o Remo foi bem aqui, né? Diante do Bahia. Venceu o Bahia. Resumindo, o Remo só tá indo bem contra o Bahia. Então traz o Bahia de volta. Trazer o Bahia. Ano que vem o Remo vai estar disputando o Baianão, né? Exatamente, tinha que ter o campeonato baiano, que é só isso. Eu postei no meu Instagram, quem que vocês querem? Todo mundo, Bahia. Quem dera se tivesse o Bahia. Dessa questão de decisão em casa, fora, eu acho que isso mudou um pouco quando saiu aquela questão do gol fora.
né? Antes tiraram, né? Gol fora. E o aí peso pesava, todo, né? aí pesava um pouco se tu vai decidir em casa, decidir fora. O que o Valmir falou, se buscar um bom resultado no primeiro jogo, eu prefiro também definir. Talvez a minha ideia ficou muito amarrada exatamente pelos tempos, pela época que a gente ficou muito abaixo do nível do futebol. Por quê? Porque normalmente a gente torcia para ter um jogo contra um time grande, e ter o primeiro jogo em casa para puxar a renda para poder ajudar. Mas já teve jogo aqui, que eu não sei se vocês vão lembrar, não sei quanto tempo faz isso, já tem uns 10 anos que o Flamengo veio para cá, levou o jogo e a renda, goleou o Remo aqui. Acho que o Felipe ainda jogava no Flamengo aqui, que depois jogou no Vasco. Porque antes eu acho que era 60-40, né? Pra quem vencia, independente de onde tava, ganhava 60 e quem perdia... Hoje a renda é do mandante, né? A renda é do mandante hoje. A renda é do mandante. Estamos aqui no Champions League, no canal Varanda Esportes. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, agradecer a todo mundo que vai assistir essa resenha. Sempre aquela resenha que acontece no YouTube. Se inscreva. Pede para nós se inscrever, Vitor. Olha, faz o seguinte, como é que eu me inscrevo? Gente, tá escrito inscrever-se aí embaixo. Não é possível que você esteja E depois que se inscrever, fica lá inscrito. É isso, tu tá vendo como é fácil? Mas é inscrever-se, aí tem um botão que tá assim, ó. Sabe quando tu fazia assim? Corta aqui, Maio. Corta aqui. Corta aí. Não é, eu não É por baixo, pra ficar de mal é por baixo. É por mais. Pra bem, pro bem. É pra Você cima, deixa o like, que é a mesma coisa que essa brincadeira. Então, aperte em inscrever-se, dê o like, que aí o YouTube entende que nós somos relevantes. Nós somos, ninguém sabe, mas vai entender que talvez sejamos. Cada um tem a sua relevância. O tema Copa do Brasil, cadê a nossa tabela, meu diretor? Tu consegue botar aqui novamente a nossa tabela, por favor, só pra me dar uma olhada? Vem. Tá aí, olha. Eu tenho uma pergunta aqui, Edu, acho que tu sabe me responder essa pergunta. Faça, por favor. Quanto foi que o Remo ganhou pra estar nessa fase aí? 3 milhões. 3 milhões. E qual o valor da premiação da Copa Norte, do campeão? Não sei. O Bora valor da ver isso, premiação. rapidola. Vê aí Eu acho que eu valor. sei. Vai acho tirar que é um porra, valor pai, né? forte, porque eu quero lançar uma polêmicazinha aqui. Eu acho que... Valor da premiação do campeão da Copa Norte, que vai disputar a final da Mas Copa eu Verde. acho que não tem premiação. A premiação é só pro campeão geral, né? Chegou a vamos ver. pizza. Eu acho que 400 mil. 400 400 mil, E é. bota aí o campeão da Copa Verde aí, Artuzinho. Na Copa Verde? É, Bora ver se tem dinheiro aí na Copa Verde. Eu acho que não 400 tem. mil, Eu acho que é só a terceira fase da Copa ainda do Brasil, estão que são 3 milhões. 5,2 milhões. Não. Né? É bom lembrar que... Mais 400 mil. 800 mil no total. Dá 800 mas mil. entra na terceira Recebe um fase. prêmio de Mas 400 entra, mil. entra na ainda terceira entra- fase. Na terceira Exatamente. fase da Copa do Brasil, que vai dar 2 2 milhões e milhões. alguma coisa. Então dá quase o que foi, somando tudo, dá quase o que foi, vamos dizer, 3 milhões por estar nas oitavas de final, o Remo, e 2.800, 2.900 para chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Será que não valia para o Remo também, não sei Fazer esse investimento? financeiramente? Acho que sim. Além do Aqui- título, além de Quem tudo. menospreza? Aqui o Remo não estava muito interessado, né? Deu para perceber que o Remo não estava interessado na Não competição foi, Copa exato. Norte. Né? Mas aí, Valmir, a minha pergunta é a seguinte. O Remo fala que o importante da Copa do Brasil, mesmo se não ganhar, é o dinheiro que está sendo ganho conforme avançar das fases, né? Então tá avançando de fase, beleza. Mas se a Copa Verde também te dá 3 milhões, a Copa Norte te dá 3 milhões, não era tão importante quanto? Mas tu tem que Ou parar será para que a analisar. importância se perdeu só porque foi eliminado? Tem que parar para analisar também uma questão de... Na Copa do Brasil tu vai enfrentar esses gigantes aqui. E a renda do jogo? Não, Ainda tudo tem bem, isso, é né? uma Não vai renda se de um comparar... jogo, né? Sim, mas não É, vai se mas- comparar com a renda que seria de uma Copa Norte e uma Copa Acredito Verde que juntos. a Copa renda Norte desse jogo paga do para Remo. jogar, mano. Fora a final, você paga para jogar. Isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo com uma premiação de 3 milhões, vocês acham que é prejuízo? Todo Se mundo fez, Cara, se cara, fez eu esse acho silêncio. assim- Não, assim, Ele até respirou fundo. o que vai. É uma Ele ficou- situação complexa, porque o que acontece? Vai sempre entrar naquela resenha. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas o que vai se lembrar lá na frente é o título. Quem ganhou, Lógico, né? é E o título. acabou a história. Exato. Ah, tu ganhou 5 milhões hoje, tu ganhou 3 milhões hoje e tal. Mas aí, quando for na conversa, que a gente voltar pra cá pra conversa, ninguém vai se lembrar que o Remo ganhou 3 milhões, principalmente levando em consideração o que está sendo feito hoje, que não está sendo feito nada pro Remo gastar esses 3 milhões. Entendeu? Então, a conta do torcedor, é muito legal. Ah, ganhou 3 milhões, não sei o quê.
mas na história, no final da história, vão lembrar sempre o título, né? do título. O Remo não quis, eu acho que o Remo não quis a competição. Não quis, Acho que nunca falou claramente, abertamente, mas quando ele coloca um outro time que não é o principal para fazer alguns jogos e acaba se dando mal, isso foi refletido para ele. Pô, era melhor então não ter entrado. Então porque... o Remo não quis o Parazão também. Porque a cavalaria só entrou quando o bicho tava pegando, né? Olha, mas vê bem, o Remo começou a não querer o Parazão até ser apertado. Você lembra que naquele Mas jogo é isso lá em que eu tô te Cametá, falando, ele usou a força máxima em Cametá. Mas lá aí contra o Águia usou força máxima também e foi eliminado, pô. Aí uma outra história, situação de jogo, mas o Mas Remo aí deu também importância vai- pro Parazão na reta final. Mas aí vai de duas coisas. Do pensamento, do investimento que ia ser feito, né, para certa competição de quem está fora de campo e o pensamento de quem está entrando para jogar. O pensamento do cara que está entrando para jogar, beleza, o Remo ele foi com a força máxima lá contra o Águia para tentar reverter e conseguir, né, A classificação, perdeu o jogo. Era o time completo, né? Os jogadores estavam com vontade? Mas é subjetivo. Eu acho que se a gente Pensamento, entrar... tipo assim, não digo nem com vontade. Claro que o jogador ele não vai entrar assim, pô, vou entrar por entrar. Não é isso. Mas tô falando da mentalidade. O jogador do Remo, ele entrava com a mentalidade Se completamente tiver uma diferente. piticinha da Sagres... Agora sim, agora eu A vi nossa diretoria já roubou vantagem. metade da Já pizza. foi metade. Ei, chegou faltando aqui o negócio. É uma situação complicada pra galera que tá assistindo aí, porque, mano, Traga lenta. se eu entendo a mentalidade de não ter tanto interesse, mas o jogador que estava sendo utilizado na competição do Parazão e na Copa Norte era o jogador que não estava tendo oportunidade na Série A. E aí, como o cara que não está sendo usado na Série A não vai se esforçar num jogo de nível mais baixo para ele mostrar para o treinador dele que ele vai ter condições de ser utilizado na Série Sim, A? também. Mas se a gente. E Mas além às vezes- disso, Herto, se a gente resumir o futebol ao jogador teve vontade, a subjetividade da raça, se perde todo o resto, eu acho. Isso é verdade. Se perde a tática, se perde a técnica, se perde o treinamento durante a semana, porque a gente resume a vontade, ou a moleza, ou excesso de vontade. E eu Então, vou- assim, eu não gosto nem de dar os louros a essa subjetividade da raça e nem de colocar a culpa também só na vontade. E o Remo também, Vai na falando minha aí, opinião, vai falando aí, Vitor. ficou... Vamos ver se a gente deixa pelo menos 2 falando e 4 comendo aqui. Vai, Que refrigerante é esse? Será, gente, que nós tiramos o rótulo e é preto com a tampa vermelha, hein? Pelo menos é zero. Não, eu digo o seguinte... Vai lá, vamos. Perdi o raciocínio. Vocês estão me sacaneando aqui, peraí. Vai. Não, eu lembrei que o Remo colocou alguns... usou o time alternativo, né? Vamos chamar de alternativo. Acontece que o Remo fez algumas contratações e que parecia que o Remo, ao contratar, dizia assim, ó, é para jogar a Série A. Apenas a Série A. E o que ele tinha de melhor não jogava a Copa Norte. Então a impressão que dava era isso, que o Remo não estava muito preocupado com a Só Copa que- Norte. O Remo foi eliminado, teve que fazer um jogo contra o Galvez sem valer nada. Abriu o Baenão, que dá despesa justamente para aquilo. Foi Então, na... Não foi em Castanhal. Castanhal. em Castanhal, melhor dizendo. Só que, Valmir, eu acho que é importante a gente falar, né? Eu tava até fazendo a cobertura desse jogo lá, em Águia de Marabá e Clube do Remo, eu tava no Zé Oliveira. Aí, o time menosprezou a competição, não quero mais a competição. Mas aí tu leva pro jogo Manga, faz Pikachu, sentido, Zé Ricardo, Diego Hernandes, vamos Na lá. reta final, ele quis. Não, Mas aí pois tá é, complicada a vida dele. entendeu? Então, Então, pra mim, o clube não menosprezou, Cara, a ele gente- só abriu os olhos quando não dá mais Mas pra aí voltar. entra a questão da pressão da torcida. Que também Mas é a levado... torcida comprou o discurso de não querer jogar a competição. E olha, Mas aí isso também- a gente. Arthur, tu tá falando isso, mas o Paysandu, durante muitos momentos, mesclou a equipe na Copa Verde, Mesclou. na Copa Norte também. passou vergonha. O Paysandu pegou de 7-0, pô. Foi. Não interessa. Olha, hoje a gente já não lembra mais quem foi que jogou. A gente lembra que foi o time do Paysandu, pô. Paysandu. Caiu nossa internet, eu acho. Será? Não. Bora Pode ver aqui, continuar. bora ver. Toca o barco. Então, assim, o Paysandu também mesclou durante muito tempo e em nenhum momento eu, pelo menos, percebi a torcida do Paysandu dizendo que abriu mão, mesmo tendo pego de 7. Mas assim- Pelo contrário, queria tirar a forra, né? Mas assim, o técnico Júnior, Tá rolando. que não é o Cunha, é o Rocha, disse o seguinte: nós erramos na dosagem. Sim. A gente queria levar um time Tem vida. pra lá, que não fosse titular, mas a gente errou na dosagem. Tinha gente demais que não tinha a menor experiência. Tinha gente do Sub-20 que nunca tinha jogado uma competição, nem um Parazão, como profissional. Então, naquela ascensão de jogadores ali, e o Paysandu
não tinha outros recursos, acabou, segundo o próprio Júnior Rocha, Faltando pesar, né? faltou equilibrar. Equilibrar. E deu aquela lambança lá. Exatamente. Isso tu quer falar, Felipe? Não. Ele quer a Coca-Cola dele, gente. Não, Cadê Não esse pode homem? falar Coca-Cola, Ai, a gente já desculpa. tirou até o rótulo. É a uma Coca-Cola questão, ainda. só que no final da história vai ficar... É como a resenha que vai sempre acontecer. O dinheiro entra, porque eu vou lembrar o que aconteceu. O Bragantino passou na Copa do Brasil, ganhou um dinheirão e agora tá lá na Série D. Tá sem divisão. O Águia de Marabá ganhou um dinheirão na Copa do Brasil, deu uma melhorada sim, mas Mas não ganhou nada, né? não ganhou O nada. Independente já ganhou dinheiro uma vez com São Paulo no Mangueirão, com casa cheia, ficou com toda a renda. E aí, se for ficar fazendo conta por conta de dinheiro, lógico, é importante, investimento é sensacional, melhora o clube, e isso fica até uma crítica novamente aqui para a diretoria do Remo, porque o Remo está arrecadando muito. O Remo arrecada muito na Série A. Desde o ano passado saiu o balanço agora financeiro É do o Remo. quinto melhor público. E aí, a torcida do Remo está agoniada, porque não anda CT, não anda melhoramento de bainão, não anda estrutura, e é uma coisa que tem que ser levada em consideração também aí no clube do Remo. Outro exemplo também é o Cametá, que vendeu a vaga pro Remo na Série D e Ele não ganhou agora, nada. Não fala que tu não pode provar. Não fala que tu não pode provar. Deixa eu ver o nosso roteiro aqui. Eu perdi aqui o Júnior Cunha, nosso diretor, o Júnior Cunha, que ele deu um furo da galinha, não foi, Júnior Quem? Cunha? Ele deu o quê? Edu, Como é que é? só pra gente complementar, pra não sabendo sair que ele dessa deu ideia aí. furo, Por outro lado, interessante, né? Torcedor do Águia, a diretoria do Águia estava acreditando que poderia ir para essa final da Copa Verde. Infelizmente, pegou um time do Paysandu querendo muito. O Paysandu foi lá, fez jus, né? O elenco, tudo mais, Série C. Foi uma massa. Investimento muito bem, jogou muito e passou aí com louvor, né? Com louros e tudo mais aí para a grande final. Então acho que iria surtir um efeito maior. Foi mais ou menos essa narrativa para o próprio Águia de Marabá do que para o time do Remo, que foi o que foi criado nessa narrativa aí. Só que fique claro, tá? O pessoal vai ficar zangado porque todo mundo tá com o negócio, o Edu é papão, eu sou papão, e acabou a história. Mas não vai tirar o poder de eu falar o que eu acho. Beleza. Não se interessou, não focou no Palazão na Copa Verde para focar na Série A. E que situação tá na Série A? A zona. A Mia Khalifa da série. Se alguém chega, se alguém Essa Se menina alguém é chega pra mim e diz maluca. assim, larguei a Copa Verde, larguei o Palazão, mas tô igual o Curitiba, tô igual o Atlético Paranaense na Série A, aí eu não... Aí corta a parada aí. Não, beleza, mas aí é que tá. Não dá para comparar, né? O investimento. O investimento que eu digo porque subiram junto com o Remo, né? Curitiba e Atlético Paranaense. Chape e Atlético. Né? Compara a estrutura que Atlético Paranaense e Curitiba tem. Então não era pro Remo subir. Não estou falando disso. Estou falando de comparação, tipo assim, não dá para abrir mão e ver aí o Atlético Paranaense e o Curitiba. É muito complicado, eu sei pelas conversas que a gente escuta internamente, porque assim, é muito complicado, não estou defendendo, eu concordo com o que a gente está falando aqui, até porque o Remo ele tem que aproveitar esse ano para deixar um legado do que a Série A propõe, né, estrutural, e o Remo está competindo. Nos últimos 6 jogos, agora contra o Atlético Paranaense, que foi um dos jogos que, pelo amor de Deus, né, aconteceu o que aconteceu, a gente vai debater. Eu acho né? que o Remo compete também na Série A. Mas o Remo está competindo, o Remo está brigando, o Remo buscou resultados, o jogo contra o Palmeiras já demonstrou isso. A sequência depois, né, do pós-jogo Palmeiras demonstrou qual é a ideia do Remo. E eu acho o seguinte, a gente não vai conseguir comparar, porque é muito difícil tu convencer um jogador a vir para o Remo do que ir para o Curitiba. Pedro Rocha, né? Curitiba tem uma estrutura completa, CT, isso e aquilo. O Remo, querendo ou não, aqui, Remo e Paysandu, a gente não tem estrutura. Que foi veiculado, Arthur. Aqui o Pedro Rocha também pediu um aumento que estava fora da realidade. É verdade isso? O que eu soube foi decisão. Não quis porque queria uma situação melhor. É isso. Às vezes, as esposas também dos jogadores não querem ficar na cidade, não se adaptam. Belém não é uma
cidade muito fácil de viver, para quem não é acostumado com calor, chove toda hora. Enfim, é uma coisa que é diferente. Nós estamos acostumados aqui, mas tem gente que é meio fresco, né? Não quer estar aqui. Olha, o Maia falou isso, eu perguntei pra ele também no podcast, Vou não foi, Edu? pegar E ele o disse, último, hein? e ele disse que a esposa de um jogador, ela falou que não vinha pra cá, como foi que ele falou? Edu? Que ela tinha medo de andar, tinha medo de encontrar jacaré na rua. Ah, jacaré na rua, foi. É. O Maia falou pra gente que ele, contratando um jogador, da época que ele era presidente, ele falou, pô, Maia, eu não vou poder ir, cara, que a minha esposa tem medo de encontrar jacaré na rua, ela tem medo de bicho e tal. Ele falou, que isso, pô, vem pra cá pra tu ver que não é assim, a gente não tá no meio da floresta, é uma cidade e tal. Claro que a gente tem... Olha, a gente tem a escalação do Coritiba aqui, pra comparar, por exemplo, com o Remo. O Coritiba aqui hoje é o quarto da Série A ou o sexto? Acho que é o quarto. Não, é o sexto. É o sexto, o quarto Atlético. O Atlético Tem o Pedro Rangel no gol. Tá, do ano passado. JP Sherman, Chegou agora, do Santos. do Santos. Thiago Kozer e Jaci Maranhão. Jaci Maranhão era do ano passado. Bruno Melo. Do ano passado. Thiago Santos. Chegou agora, do Palmeiras, do Fluminense. Sebastião Gomes e Josué. Os dois do ano Os dois já passado. do ano passado. Joaquim Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Tá. O Lavega já tava, o Pedro Rocha e o Breno Lopes Lopes chegaram, chegaram agora. O que eu quero falar com isso? Por isso que eu pedi. O Curitiba, beleza. Estrutura, beleza. Manteve uma base. Certo. Agora pega a escalação do Remo. Completamente diferente. Eu acho que a A base reformulação que foi feita no Remo pode tem dois ter, nomes só. pode ter impactado demais Não, nessa eu, eleição. eu acho que o que Que é impactou o o clube do Marcelinho Remo foi, e o foi a Marcelo Rangel. perda de tempo aqui com o Osório, cara. Ele fez um monte de lambança. Não adianta a gente ficar voltando aqui e tentar lembrar, a gente vai estar muito vivo ainda na memória de cada torcedor, de cada desportista. Então, o Condé pegou o Remo tipo um carro atolado, meu amigo. E é difícil você jogar. Aí tá, ele pega um time aqui, já vai jogar logo contra o Fluminense azeitado. Aí daqui a pouco ele sai para fazer um jogo fora, tá bem complicado. Ele só foi se organizar depois. E ainda bem que o Remo ganhou confiança justamente naquele jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, que ele goleia aqui 4-1, depois pega o Bahia de novo, Então é isso, o Remo precisou de pelo menos 7, 8 rodadas, né, iniciais ali, perdendo e dando problema com o técnico Osório, para poder de novo respirar. E o Remo teve também uma coisa que a gente precisa sopesar. O Remo sobe justamente no ano, termina o campeonato da Série B, justamente no ano em que o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro. Muda, né? Normalmente começa em abril. Período né? curtíssimo para tudo. Calendário- Para montar calendário uma ficou todo equipe modificado, perto de né? outras equipes que já estavam estruturadas financeiramente, fisicamente, tudo mente, inclusive com seus clubes, isso é muito complicado. A logística de cada clube potente no Brasil é diferente. Você vê que o Palmeiras viajou para Lima, ia fazer o jogo em Belém, depois No ele foi pra avião São da Paulo, Leila, né? No avião da Leila, voltou para cá, foi para ali e tal. Então, tudo isso precisa ser pesado. Então, Eu vou dar minha última É opinião difícil. aqui, Valmireco. Não, sobre última isso. não, pô. Não, sobre esse assunto pra gente seguir. Tá, vai. A escalação do Remo realmente me parece que tem só 2 jogadores do ano passado, que é o Rangel e o Marcelinho, que são jogadores de defesa que a gente sabe que não impacta tanto no jogo, E né? o Marcelinho não era Não titular, era titular, do né? time. Aí tem Marlon, o Chamba, o Mike, Zé Wellison, Patrick, Vitor Bueno, Jajá, Aleph, Manga e Talhari. Cara, o que eu acho é o seguinte, eu vejo o Remo competir na Série A, eu vejo o Remo competir, mas eu vejo o Remo fazer muita força pra competir com os outros mas é isso mesmo. os outros Mas é elencos. verdade. Muita força. E dá pra ver que o Remo não consegue competir os 90 minutos. O Remo é competitivo em alguns momentos do jogo. E aí, cara, eu vejo muito isso porque é o que eu vivo, que é o Campeonato Paraense. O que o Remo tá passando hoje na Série A é o que o Cametá, o Independente, o Águia passam no Parazão. Eles conseguem competir em alguns momentos com o Remo, com o Paysandu, mas na maioria do tempo e do campeonato, esse esforço o tempo todo, ele te gera mais ônus do que bônus. Então, assim, eu vejo o Remo hoje sofrendo na Série A o que os clubes emergentes e pequenos do Pará sofrem no Parazão. E aí, por último, cara, o que eu vou falar é o Remo no Parazão e o Paysandu também, eles não dispensam os times que eles pegam no Parazão. Tá perdendo de 2, faz 3, faz 4, pisa no pescoço e sufoca. E os times da Série A estão fazendo isso com o Remo.
Quando o Remo vacila, abaixa um pouco o nível de energia, Já foi. pisam no pescoço do Remo e é 1, é 2, é virado em casa Vídeo e o que Remo perde aconteceu no contra o Mangueirão. Palmeiras. Então, Mas o Remo Importa- não perdeu. é, O Remo não- já perdeu com diferença de 3 Não. gols esse não, ano? eu tô falando virada, né? O Remo tá ganhando de 1-0, pega virada, 2-1 rápido, único- por exemplo, como foi contra o Cruzeiro. Foi contra o Flamengo. Né? Como foi contra o Flamengo também. Então, assim, quando tu baixa um pouco a energia, tu pega gol. E eu sempre falo isso, o Edu sabe disso, que o time de menor investimento, quando tem oportunidade, ele é obrigado a fazer um gol A matar. contra um time de maior. Porque Verdade. assim, ele vai ter 12 chances. Ele não vai fazer 12 gols. O time de maior investimento vai ter 2. E uma dois ele gols. vai fazer, irmão. Certo. Ele vai Certeiro fazer. isso. Aconteceu contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras foi assim. O Valmir perguntou aqui, o único jogo acho que foi contra o Flamengo, foi 3-0. E contra o Flamengo foi E isso. mesmo assim o Remo Com teve 30 chance, minutos de 2, jogo, né? com 30 minutos de jogo, o Remo tinha dado 5 finalizações e o Flamengo nenhuma. Era 20 e poucos minutos. O que eu Então, falo é isso que o Flamengo verdade. não precisa dar esses 5 chutes. Exatamente. Eles foram, vai uma vez, faz uma E aí eu acho pisa que- no pescoço, mas faz eu acho 3 que tem gols a e não questão deixa tu do respirar no investimento, campo. Vamos seguir.